Meus filhos me fizeram assinar um papel, mas não leram o que escrevi. Me lembro do barulho do portão se abrindo naquela tarde nublada. Meus filhos chegaram juntos, o que já era estranho. Esteban entrou primeiro, com aquela camisa que só veste em reuniões importantes. Depois veio Marina, mais calada do que o habitual, mas com os olhos cheios de cuidado ensaiado. Trazia um envelope pardo nas mãos. Desses que guardam decisões que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Me ofereceram café, sentaram-se no sofá como se estivessem com pressa, e entre uma frase e outra, me estenderam o papel. Disseram que era só uma formalidade, um trâmite qualquer, para facilitar as coisas, caso algo acontecesse. Palavras suaves como se fossem algodão, mas o som delas me feriu como vidro. Sorri sem mostrar os dentes. Aquele sorriso antigo que guardei desde que enterrei minha mulher. Não disse nada. Esteban falava com uma calma estudada e Marina Ascencha, apertando as mãos uma contra a outra. Me senti pequeno na minha própria sala, como se de repente eu fosse um hóspede na casa onde morei por 40 anos. Mas não mostrei. Enquanto eles falavam sobre pensão, escritura e herança, eu fingia escutar, mas por dentro escutava outra coisa, um ruído sutil, quase imperceptível, como quando o vento passa por uma fresta esquecida. Era minha intuição, aquela velha companheira que só aparece quando o silêncio começa a gritar. Naquela madrugada, não consegui dormir. O envelope estava sobre a mesa, esperando minha assinatura como quem espera o fim de uma era. Sentei sozinho na cozinha, camo uma xícara de chá morno nas mãos e abri os papéis. Meus óculos estavam sujos, mas meus olhos não. Li devagar, parágrafo por parágrafo, como quem vasculha lembranças num baú antigo. E lá estava, uma cláusula escondida, escrita com vocabulário frio que dizia que a casa deixaria de ser minha, oficialmente, emocionalmente, completamente. Com uma caneta, bastava uma caneta, e eu passaria a ser apenas um morador com permissão, um visitante. Um corpo tolerado num lugar onde antes fui raiz. Fechei os olhos por um instante. Vi a sala bacia, os quadros que minha mulher pendurou com carinho, o sofá manchado pelo chá que minha neta derrubou no Natal passado. Aquilo tudo deixaria de ser meu, não por morte, não por cansaço, mas por decisão de quem um dia saiu do meu ventre e agora me via como um problema a ser resolvido. Respirei fundo. Não chorei. Estava cansado de chorar em segredo. Fui até uma gaveta onde guardo papéis antigos e tirei uma folha em branco. Com a mão trêmula, mas a letra firme, escrevi algo que aprendi com um amigo de juventude que o trabalhava no cartório da cidade. Uma condição, uma linha discreta, que tornava qualquer transação dependente da minha aprovação por escrito. Parecia apenas um rodapé inofensivo, mas era minha trincheira. No dia seguinte, Alice voltaram, elogiaram o cheiro do café, perguntaram se eu dormi bem, comentaram sobre o tempo. Entreguei o envelope assinado. Agradeceram com entusiasmo. Esteban disse algo como agora sim, tudo resolvido. Mas eles não viram o que eu escrevi. Não esperavam, não imaginavam. Porque quando um pai envelhece, muitos filhos acham que ele também desaprende, que sua lucidez se perde junto com os fios de cabelo. Mas ali naquela sala, eu assinei como quem finca bandeira no próprio chão. Como quem diz ainda sou, ainda estou. Nos dias que se seguiram, nada foi dito. Não me ligaram mais do que o habitual. Não vieram me visitar. Achei até que tinham esquecido da assinatura, mas o silêncio deles me dizia outra coisa. Era o silêncio de quem aguarda o momento certo para tomar posse, para transformar a lembrança em posse, história em patrimônio. E foi nesse intervalo de quietude que eu me dei conta. Não era a casa que queriam, era o que ela representava. Estabilidade, controle,
Fim da responsabilidade. Achavam que ao me tirarem o endereço, me tirariam também a presença. Mas esqueceram de uma coisa. É que eu sempre fui mais do que paredes. Mais do que assinatura. Mais do que pai. Essa história começa com uma assinatura. Mas o que muda tudo é o que veio antes dela. E o que eu escrevi foi mais do que uma cláusula. Foi um aviso, uma semente. E semente, meu filho, quando se escreve com verdade, nem o concreto consegue impedir de brotar. Quando Esteban me ligou, dizendo que o advogado já havia encaminhado os documentos para oficializar tudo, respondi com um "que bom", tão calmo, que até eu me espantei. Por dentro, era como se meu peito fosse feito de vidro frio. Não havia raiva, nem mágoa. Havia algo mais perigoso. Consciência. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a estante da sala, onde ainda estão as fotos da família emolduradas como troféus sentimentais. Ali, os rostos jovens de Esteban e Marina sorriam para mim de um tempo em que eu ainda era o centro do mundo deles. Hoje, sou margem, e mesmo assim, continuo sendo o rio. Eles pensaram em tudo, menos em mim. Não perceberam que entre a pressa e o afeto fingido, havia algo que nunca perderam: meu olhar. Aquele olhar de pai que, mesmo com rugas e olhos cansados, ainda sabe ler o que está por trás do... É só para facilitar, pai. Disseram que eu deveria ir morar com eles. Um mês com um filho e um mês com o outro. Como se eu fosse uma mala que precisa de rodízio para não pesar demais em um só braço. Para que o senhor não fique sozinho, disseram. Mas era tarde para disfarces. Não era a solidão que queriam me poupar. Era do incômodo de eu ainda estar aqui. Sentei-me naquela tarde em frente ao caderno, onde escrevo desde que me aposentei. Escrevo coisas que ninguém lê. Coisas que eu mesmo esqueço. Mas naquele dia, escrevi cada detalhe da conversa, não para acusar, mas para não esquecer. A gente se acostuma a ser apagado tão lentamente que quando percebe, já virou sombra. E eu não queria mais ser sombra. Queria ser o homem inteiro. Mesmo que velho, mesmo que esquecido, que dizia: aqui estou. Na semana seguinte, Esteban Aporesso trouxe um projeto de reforma. Queria modernizar a casa. Sugeriu alugar por um tempo, enquanto eu me adaptava ao apartamento de Marina. Olhei nos olhos dele como quem olha um filho e vê, pela primeira vez, um estranho. Alugar a casa? Perguntei. Ele disse que, tecnicamente, eu não precisava mais me preocupar com isso. O senhor já assinou, lembra? Disse com a voz mais seca do que o costume. Então, foi minha vez. Levantei devagar. Fui até a gaveta. Peguei a cópia do documento e o entreguei aberto, marcando a cláusula que escrevi. Você leu isso aqui? Perguntei com suavidade. Ele franziu o senho. Os olhos começaram a correr pela página como quem tenta encontrar uma saída dentro de um labirinto que ele mesmo construiu. Ficou branco. Leu, releu e depois sussurrou. O que é isso? Isso, filho, é a minha forma de lembrar vocês que ainda estou aqui. Que ainda sou dono da minha própria história. Ele ficou ali parado, como quem levou um golpe invisível. Tentou argumentar. Diz que isso complicava tudo. Eu apenas disse: não, filho. Isso equilibra. Pela primeira vez, em muitos anos, eu dormi em paz. Não por ter vencido nada, mas por ter escutado a mim mesmo. Porque envelhecer sem se ouvir é uma forma lenta de desaparecer. Quando Marina me ligou depois, a voz dela era outra, mais fria, quase ofendida. O que você fez, pai? Perguntou sem rodeios. E eu respondi com a mesma clareza. Apenas garanti que minha palavra ainda vale. Ela tentou justificar. Disse que queriam me ajudar, que fizeram tudo por carinho. E talvez até seja verdade, mas há um tipo de amor que sufoca, que embala em silêncio e aperta devagar até sumirmos.
E esse eu não aceito mais. Depois dessa conversa, percebi que algo tinha mudado, não apenas na forma como eles me olhavam, mas na forma como eu me via. Não era mais o velho que cede, era o homem que lembra, o homem que escreve. Oh, homem que sabe dizer, basta. Comecei a sair mais, fui até a biblioteca, onde não ia há anos. Caminhei devagar, cumprimentando vizinhos que já nem lembravam meu nome. Sentei numa das mesas e encontrei um livro sobre homens, que, depois dos 70, recomeçaram. Li como quem bebe água, depois de dias no deserto. Havia uma frase ali que dizia: não é o mundo que te apaga, é você quem para de se escrever. Anotei no meu caderno. Naquela noite, minha neta Camila veio me visitar. Trazia olhos grandes e um silêncio gentil. Sentou-se ao meu lado e disse: mamãe está brava, mas eu entendi o que o Senhor fez. E queria dizer que eu vi o quanto o Senhor foi ficando quieto, o quanto fazia tudo por eles, e eles mal viam. Me segurou a mão. Eu não quero ser assim quando crescer. Naquele instante, percebi que o que eu fiz não era só por mim, era por ela, por quem ainda virá, por quem ainda precisa saber que é possível envelhecer sem perder a voz. E ali, entre um chá e um silêncio compartilhado, eu soube. Talvez meus filhos nunca mudem, mas minha neta viu. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e me conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve você pode não ver mais minhas histórias. Desde aquele dia em que Camila segurou minha mão e disse: eu vi, algo começou a florescer por dentro. Não era alegria, tampouco vitória. Era outra coisa. Talvez a palavra seja presença. Eu me sentia presente, não apenas nos cômodos da casa, mas nos olhos de alguém. Olhos que não buscavam meus erros ou meus papéis, mas minha história. Mariana ligou novamente. A voz dela vinha com pontas quebradas como porcelana trincada. Tentou me falar com ternura, mas no fundo havia uma raiva contida menos. Talvez por não ter previsto que eu ainda sabia escrever. Disse que queria conversar, entender, talvez até refazer o caminho. Aceitei, não por esperança. Aceitei porque aprendi a não mais fugir dos encontros. Se ela vinha, eu estaria aqui, com a porta aberta e os pés no chão quando chegou, trazia uma folha na mão. Era uma cópia do documento, com minha cláusula sublinhada. Eu entendi agora, disse ela, sem me olhar muito. Ficou ali sentada no sofá, mexendo no punho da blusa, como fazia quando era menina, e pedia desculpas sem usar palavras. E eu interrompi. Esperei, e depois de um tempo ela disse: Camila, não para de falar do Senhor, de como escreve, de como enfrentou tudo sem gritar. Acho que queria aprender também. Eu respirei fundo. Não perguntei se era verdade. Não pedi promessas. Só ofereci café, preparamos juntos, como nos domingos antigos. Ela perguntou das plantas. Eu mostrei o jasminzeiro que Camila e eu havíamos plantado. Falamos da chuva e do tempo. Não tocamos no passado. E naquele silêncio, senti que talvez fosse isso o perdão, não apagar o que doeu, mas aceitar que, mesmo com o que doeu, ainda há o que crescer. Quando ela se foi, deixou uma desculpa no ar. Não o disse com a boca, mas eu ouvi. E, no meu caderno, às vezes o perdão não precisa vir com palavras. Basta que venha com respeito. Os dias que seguiram foram quietos, mas não vazios. Havia um novo tipo de silêncio na casa. Não aquele que pesa ou assusta, mas o que acolhe. Silêncio de quem parou de se justificar, de quem não precisa mais se explicar para continuar existindo. Camila passou a vir com frequência. Trazia caderno dela sempre debaixo do braço, cheio de desenhos, frases soltas, perguntas que ainda não tinham resposta. Um dia, enquanto regávamos o jardim,
Ela me disse: quero escrever como o Senhor, não para mostrar para os outros, mas para lembrar de mim mesma. Sorri, não porque era bonito, mas porque era verdadeiro. E às vezes, só isso já basta. Fui até o armário da sala, aquele onde guardo tudo que a vida não levou. Tirei uma caixa pequena, de madeira escura, onde estavam os primeiros papéis que escrevi, ainda jovem. Entre eles, um caderno gasto e um envelope antigo, com meu nome escrito pela mão de Julian, meu companheiro de vida. Não lembrava daquela carta. Talvez tivesse passado despercebida por entre os lutos e as arrumações. Quando abri, li devagar. Ele dizia que se um dia os filhos tentassem decidir por mim, não era por maldade, mas por medo. Mas que eu era mais forte que isso. Não deixes que calem tua voz. Não assines sem ler. Não te apague sem deixar luz. Chorei, mas não de dor. Chorei, porque mesmo longe, Julian ainda sabia me alcançar. Guardei a carta entre as páginas do meu caderno, exatamente ao lado da frase que escrevi depois de assinar aquele papel. Ali, lado a lado, estavam agora a memória e a decisão. Amor que me amava e a mão que agora me protegia. Escrevi. Às vezes, é preciso assinar a vida com a própria letra, para que ninguém mais diga como ela termina. Alguns dias depois de encontrar a carta de Julian, caminhei pela casa com passos diferentes. Não era um corpo mais leve, era uma alma que havia parado de se curvar. Toquei nas paredes, nos livros antigos, nas molduras tortas que ninguém mais notava, e senti que, pela primeira vez em muitos anos, aquele espaço voltava a ser meu. Não apenas por direito legal, mas por pertencimento emocional. Eu habitava de novo, e não apenas morava. Foi então que o inesperado chegou com gravata. Esteban apareceu acompanhado de um advogado. O homem tinha rosto limpo, mãos frias e olhos de quem calcula, não escuta. Trouxeram papéis, termos, dúvidas. Apontaram para minha cláusula, como quem encontra uma rachadura no que parecia controle absoluto. Queriam saber por que eu havia escrito. Queriam questionar sua validade. Ouvi tudo sem pressa, sem defesa, e quando o advogado tentou me interromper, levantei a mão devagar. Não em desafio, mas em limite. Expliquei que não alterei o documento depois. Escrevi antes, e que sem minha assinatura, nada teria existido. Vocês me pediram confiança. Eu dei, mas também dei presença. Esteban se remexeu no sofá como um menino desmascarado. Disse que isso complicava tudo. Não, filho. Isso protege. Protege a mim e, no fundo, até a vocês. Não gritei. Não, apenas sustentei meu lugar, menos aquele mesmo, que quase assinei para entregar. Mariana chegou no meio da conversa. Seu rosto era duro, cansado de tentar fingir. Perguntou se eu queria dividir a família, controlar, manipular. A olhei com ternura. Não, filha. Não sou eu quem dividiu. A divisão começou quando deixaram de me ouvir. E, mais uma vez, pedi que fossem embora. Não com raiva, com firmeza. Aquele dia era meu. Aqui o espoco também. Fiz chá. Sentei na varanda, abri meu caderno e escrevi: justiça não é vingança, é continuar de pé quando tudo ao redor tenta te dobrar. Naquela noite, Camila voltou. Não trazia perguntas, nem perguntas disfarçadas. Tu curious idade, apenas uma flor colhida no jardim de casa e uma carta escrita à mão. É para você, vovô. Disse com os olhos brilhando num silêncio bonito. Sentei com ela na mesa e abri o papel devagar, como quem desembrulha algo. Dizia: quero aprender tudo, não as palavras difíceis, mas as que se escondem nas entrelinhas, as que o Senhor escreve quando ninguém está olhando. Me emocionei, talvez porque nunca imaginei que seria visto dessa forma. Justo agora, quando
Tantos me olhavam apenas como peso ao passado. Camila via em mim não um fim, mas uma ponte. E aquilo me atravessou com uma gratidão funda, serena, como o calor que sobe pelas costas num abraço sem pressa. 2 dias depois, Esteban e Mariana tentaram agir por fora. Recebi uma notificação. Queriam alugar a casa mesmo com a cláusula. Omitiram minha parte no documento. Movimento arriscado, desesperado e, sobretudo, ilegal. Respirei fundo. Não gritei. No, Corey. Peguei minha pasta de documentos, organizei as provas com calma e fui até o cartório. O funcionário leu tudo em silêncio. Franziu a testa, ajustou os óculos, saiu da sala. Voltou com outra expressão. O senhor está certo. Esse documento é legítimo. Qualquer tentativa de alugar, sem sua autorização, será nula. Elmey perguntou se eu queria processar, castigar, ir adiante. Fiquei em silêncio por um instante. Pensei em todas as vezes que fui ignorado, em todas as refeições frias e visitas apressadas. Depois, balancei a cabeça com leveza. Não, só quero que saibam que tentaram e falharam. Mais do que vencer, eu queria que aprendesse a crescer sem ferir. Essa era a minha justiça. Voltei para casa com os passos tranquilos de quem não precisa mais se esconder. E naquela noite escrevi no caderno. Não me tornei mais duro, me tornei inteiro. Na manhã seguinte, sentei no jardim com uma manta nas pernas e um café forte entre as mãos. O sol atravessava as folhas do limoeiro com uma luz macia, quase tímida. Pensei em Julian, pensei em minha mãe, pensei nas mulheres que me criaram, sem nunca se permitirem cansar. Ali, no balanço das plantas, entendi que essa força que agora me sustentava não era apenas minha menos vinha de antes, vinha de tantas que resistiram em silêncio. O telefone tocou. Mariana. Atendi. Ela não usou. Roddy, sabemos o que aconteceu. Sabemos que o senhor descobriu. A voz dela não era doce, nem cruel. Era humana. Tentei ouvir o que havia por trás. Talvez arrependimento. Talvez apenas o susto de perceber que o pai ainda sabia levantar a cabeça. Disse a ela: não quero explicações. Não quero pedidos. Só quero que você saiba que sei. E que mesmo assim, não vou machucar vocês. O silêncio do outro lado durou longos segundos. Então ela disse: achamos que o senhor não perceberia. E aí estava a raiz de tudo. O erro não foi tentarem, foi acreditarem que eu já não via. Desliguei com calma. Voltei a caminhar pela casa. Toquei nas portas, nas fotografias antigas, na cadeira de balanço. Cada canto tinha minha história gravada. Não era um imóvel, era um espelho de tudo que vivi. E agora, com cada passo, eu confirmava. A casa ainda era minha. Mas mais do que isso, eu era meu de novo. Mais tarde, revirando uma caixa antiga, encontrei o envelope com a letra de Julian. Talvez eu já o tivesse visto antes. Talvez não, mas naquele momento, parecia que o tempo tinha escolhido abrir essa porta. Dentro, uma carta curta, mas clara. Se um dia tentarem decidir por você, não permita. Porque amar não é mandar, é confiar que você saberá o que fazer. Chorei em silêncio, não por dor. Chorei por me sentir acompanhado. Mesmo sozinho, voltei. Eu escrevi. Há vozes que continuam a nos guiar, mesmo quando já não estão entre nós. E às vezes basta escutá-las uma vez para lembrar quem se é. Quando compartilhei a carta de Julian com as mulheres do grupo da comunidade, Sentai, algo que há muito não sentia. Pertencimento. Cada uma delas, com seus cabelos brancos, seus olhos gastos e suas histórias escondidas, ouviu em silêncio, com a reverência de quem reconhece não só a dor do outro, mas também a própria. Depois que terminei de ler, ninguém disse nada. Por um instante. Então, Helena, que raramente falava, se levantou, enxugou os olhos e disse: você está nos ensinando que nunca é tarde, nem para lembrar,
nem para recomeçar. Na volta para casa, Camila me esperava com uma surpresa. Tinha feito uma capa colorida para o meu caderno. Desenhou flores, estrelas e no centro escreveu: "O homem que não se deixou apagar". Fiquei imóvel diante daquelas palavras. Ela sorriu tímido. "Gostou, vô?" Abracei-a com força. "Mais do que gostei, minha flor. Essa é a primeira vez que alguém me dá um nome que eu nunca soube que tinha." Naquela noite, escrevemos juntos. Eu de um lado da mesa, ela do outro. Contei histórias que nunca havia dito em voz alta. Sobre a infância difícil, o medo de não ser suficiente como pai, a solidão que carreguei calado desde que Julián partiu. Camila ouvia com olhos atentos, não para julgar, mas para guardar. No fim, me perguntou: "E por que o senhor nunca disse isso antes?" Respondi sem pensar: "Porque eu aprendi que homens não falam do que dói. Mas hoje, acho que me ensinaram errado." Regamos juntos o jasminzeiro na varanda. Camila disse: "Quando ele florescer, vai ser o sinal de que a coragem deu flor." Olhei a planta ainda tímida, com suas folhas verdes insistentes. Pensei que, de fato, algumas sementes só precisam de tempo e cuidado para mostrar a que vieram. Antes de ir dormir, voltei ao caderno. Escrevi: "Camila não é só minha neta, é a parte de mim que nunca foi ouvida e agora aprende a falar com doçura. E eu aprendo com ela a não me calar mais." O tempo passou com passos leves depois daquele dia. As semanas se sucederam como páginas viradas com cuidado, sem pressa de chegar ao fim. Mariana começou a me ligar aos poucos. Vinha sem justificativas, sem rodeios, às vezes para tomar café, às vezes só para ouvir. Não falávamos do passado. Não tocávamos na ferida com palavras. Mas havia um tipo de cuidado novo em sua presença. Um tipo de silêncio que não doía mais, porque já não era o silêncio da omissão, mas o da tentativa. Esteban ainda não voltou. Não telefonou. Há filhos que precisam mais tempo para perceber que feriram, e ainda mais para reconhecer que feriram sem querer. Não guardo rancor. Não mais, porque agora eu sei que o perdão não é um presente que se dá ao outro. É um abrigo que a gente constrói para si mesmo, para não congelar por dentro. A casa continua sendo minha, mas não é o papel que diz isso. É a memória nas paredes, as marcas no chão, os livros sublinhados, os cheiros da cozinha, os objetos com história. Cada canto sabe meu nome. E mesmo que ninguém mais o chamasse, eu aprendi a chamá-lo por dentro. Me reconciliei com o espaço, mas acima de tudo, me reconciliei com a presença. A minha. Camila vem todos os domingos, traz poemas, desenhos, perguntas. Às vezes, só senta ao meu lado com o caderno aberto e um lápis na mão. E me vejo, olhe, alguém que escreve para se lembrar que existe. Ela me diz: "Vô, hoje eu escrevi sobre coragem." E eu respondo: "Então hoje você plantou uma flor." Um sábado, ela me disse: "Quando crescer, não vou deixar que ninguém me faça sentir pequena." E ali, naquela frase simples, eu soube, meu trabalho estava feito. Não porque mudei o mundo, mas porque deixei um rastro, uma raiz, uma voz que seguirá mesmo depois de mim. Escrevi a última página do meu caderno naquela noite. Não com tristeza, mas com um tipo de paz que só chega quando a gente entende que não se traiu. Que mesmo sendo empurrado ao esquecimento, decidiu permanecer inteiro. Escrevi: "Tentaram me apagar, mas fui eu quem escreveu o final." Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O céu ainda era um manto azul escuro, quase preto, mas havia uma luz suave anunciando que o dia chegaria menos inevitável, paciente, como tudo que é verdadeiro. Caminhei até o jardim com meu chal nos ombros, o mesmo que minha mãe me deu quando me tornei pai. O frio era limpo,
sem violência, um frio que não fere apenas a corda. Me aproximei do jasminzeiro, e ali estava, tímido, branco, vibrando, em silêncio entre o verde das folhas. O primeiro broto, a primeira flor. Sorri sem barulho, como quem encontra uma carta esquecida entre as páginas de um livro. Camila havia dito que quando ele florescesse, seria sinal de que a coragem havia vingado. E ali estava o sinal, não para o mundo, para nós, para mim. Desde aquele papel que me estenderam como sentença, muita coisa mudou. Não fora a cláusula que me libertou, fora a decisão de escrevê-la com minha própria mão, antes que outros decidissem quem eu era. Hoje entendo que não lutei contra meus filhos. Lutei contra o silêncio que me ensinaram a aceitar. E venci, não por gritar, mas por continuar. Mariana, agora me escuta. Camila escreve ao meu lado. E Esteban, bom, ele ainda está distante, mas aprendi que nem todo vínculo precisa ser reconectado para ter paz. Às vezes basta deixá-lo em repouso, como uma semente que um dia, talvez, se lembrará de brotar. Voltei à estante. Peguei meu caderno e coloquei ao lado da caixa de madeira, onde estão guardadas minhas memórias mais preciosas. Não precisei escrever mais nada. A última frase ainda ecoava. Tentaram me apagar, mas fui eu quem escreveu o final. Sentei-me na poltrona da varanda, com um chá quente entre as mãos. Camila chegou correndo, com o caderno dela nas mãos, e uma flor de papel entre as páginas. Hoje eu escrevi que toda mulher e todo homem tem o direito de ser ouvido. E ali, sem que ela soubesse, ela me homenageava, não com estátuas, com continuidade. Fechei os olhos, respirei fundo, senti o cheiro do jasmim, o calor da manhã, a força quieta de uma vida que, enfim, se fez presença. E entendi que esta história não era só minha, era de todos os que um dia quase se calaram. E despedi